Amados irmãos e irmãs, estamos no 33º domingo do tempo comum. Não sei se vocês sabem, mas o ano litúrgico vai até o 34º domingo do tempo comum. Então, no próximo domingo a igreja encerra o ano litúrgico, diferentemente do ano civil, né? Então, neste ano que nós vivemos, desde o finalzinho do ano passado, na mesma época mais ou menos, começo de dezembro, começa sempre um ano novo litúrgico. Neste ano todo nós acompanhamos o evangelista Mateus. Cada ano a igreja acompanha um evangelista, Mateus, Marcos e Lucas, nos domingos, né? E João de vez em quando. Então nós acompanhamos Mateus. Mateus é um evangelista que estruturou o seu texto por meio de discursos. Então, se você vai lá na sua casa, na Bíblia, pega o Evangelho de Mateus, você vai ver discurso não sei do que, discurso não sei do que, tá? Ou discurso ou sermões, tanto faz. O primeiro é mais conhecido, né? O discurso ou sermão da montanha. Nossa, eu falei discurso, ninguém respondeu, então você muda uma palavrinha. Depois tem o discurso dos apóstolos, o discurso da igreja, o discurso das parábolas. E o último discurso que Jesus faz no Evangelho de Mateus é o discurso escatológico, que ele vai falar do fim dos tempos. É o capítulo 24 e 25 de Mateus. Então, nesse ano, meus irmãos, que nós estamos acompanhando Mateus, nos 3 últimos domingos, a igreja colocou o capítulo 25, que são 3 parábolas que vão falar do fim dos tempos. Semana passada já escutamos a primeira, a parábola das 10 jovens virgens. Hoje, a que nós acabamos de escutar, a parábola dos talentos. E semana que vem a parábola da ovelha e dos cabritos. Essas 3 parábolas, esses 3 domingos, semana passada, hoje e semana que vem, no fundo, vai falar o quê? O que vai falar para nós? Vai falar do que nós devemos ser e fazer para nós merecermos o céu. E aí fica uma pergunta: existe a possibilidade de nós não sermos admitidos no céu? Sim ou não? E é disso que vai falar o Evangelho, nessas 3 parábolas, esses 3 domingos. Se você quer ir para o céu, preste atenção nisso e nisso. Por isso a gente tem que estar atento nesses 3 últimos domingos, que é muito importante. Hoje, a parábola dos talentos, mas semana passada foi a parábola das 10 virgens. As 10 tinham nas mãos o quê? A lâmpada, ou a lamparina, ou o lampião, como queiram chamar. Só que só 5 tinham na outra mão o quê? Um potinho reserva com o combustível para quando estiver acabando, que pudesse abastecer a lamparina. As 10 tinham as lâmpadas nas mãos, só que só 5 tinham o óleo reserva. A lamparina na mão, segundo Santo Agostinho, são as boas obras. As 10 tinham a lâmpada na mão, só que 5 foram para o inferno. O que quer dizer isso? Que não basta obras boas para herdar o céu. Por isso que tem gente, meus irmãos, que fala: eu tenho uma vida honesta, tenho minha esposa, meus filhos estão crescendo, estão estudando, está tudo bonitinho, não preciso ir à igreja. Isso é garantia do céu? Não. As 10 tinham a lâmpada das boas obras, só que 5 foram para o inferno, porque falta alguma coisa. Se fosse necessário somente a boa conduta, não precisava de igreja, bastava seguir o Código Civil, as leis civis, e o céu era garantido. Mas não é só isso. Faltou o óleo reserva, e para Santo Agostinho o óleo reserva é o amor. Faltou amor.
nas boas obras, faltou Deus, faltou o estado de graça, que 5 não tinham. Hoje vai falar dos talentos. 2 interpretações para que nós coloquemos a nossa vida, meus irmãos. 2 interpretações, né? Primeira coisa, o talento é uma moeda. Se for comparar em valores que nós conhecemos, cada talento equivale a 30 quilos de ouro. A um carinha do evangelho aqui foi dado 5 talentos. Então, quantos quilos de ouro? 150, matemática está boa, hein? Imagine 150 quilos de ouro, quanto será que não dá em real isso? É um valor exorbitante. Então era uma quantia muito grande que o Senhor confiou a estes servos. Este Senhor, este dono, né, proprietário desses talentos, esse homem que foi viajar, é Deus. Os talentos, que é uma preciosidade, um valor imensurável, atualizando na teologia para nós, é a graça de Deus, é o céu que nós podemos viver já quando nós estamos em estado de graça. Quando que esse homem entregou aos empregados o talento para a nossa vida? No ato do batismo. Acho que todo mundo aqui é batizado, né? Quando nós somos batizados, Deus nos entrega cada qual uma quantia de talentos. E quando fala talento, se fala da graça santificante. E Deus espera que nós, meus irmãos, que nós multipliquemos aquilo que Ele nos entrega. É isso que Deus espera. Como assim Ele esperou de todos os 3 empregados? O batismo, quando nós somos batizados, o batismo nos faz 2 coisas em nós, 2 coisinhas. O que faz o batismo? A mais importante delas. Primeiro, apaga o pecado original. E depois de apagado, o batismo nos torna membros da 2 funções do batismo: pagar pecados, tornar membro da igreja. Então a gente vai falar a questão do pecado primeiro. O talento é o estado de graça. O talento é o estado de amizade com Deus. Deus espera de nós, quando batizados, quando Ele nos entrega a graça santificante, que nós não a percamos, mas que nós a multipliquemos. Deus espera de nós a multiplicação daquilo que Ele nos entregou. E ora que Deus coloca 2 adjetivos para este servo que ganhou 1 talento. Ele não foi capaz de ir até o banco para fazer multiplicar o talento recebido. O ir até o banco representa o nosso esforço para nos mantermos em estado de graça. É fácil se manter em estado de graça, minha gente? Imagina, você confessa na porta da igreja, você já está em pecado mortal de novo. Não é fácil, exige esforço. Este homem que ganhou 1 talento não foi capaz de lutar contra os seus próprios impulsos, de se esforçar para fazer multiplicar o talento recebido. Isso lhe foi o motivo de ele herdar a escuridão, de ser tirado da luz e lançado nas trevas eternas. Ora, meus irmãos, muito importante isso, né? Jesus falou 2 adjetivos para esse servo: servo mau e preguiçoso. A maldade e a preguiça, 2 características que levaram este servo a não herdar a luz eterna. Vamos falar da preguiça. O que é a preguiça? Qual é a característica de uma pessoa preguiçosa? Porque a pessoa não quer pagar o preço do amor. A pessoa preguiçosa só quer satisfazer
satisfazer aquilo que o seu corpo, que as suas sensações pedem. A pessoa preguiçosa só quer buscar sensações agradáveis. E sabe quem faz isso? Os animais. Pega um cachorrinho para você ver. Pisa na pata dele, ele sai correndo. Agora acaricia o cachorrinho, ele vem e se aproxima junto de você. O animal é capaz o quê? Foge da dor e busca o prazer. Qualquer animal. Nós somos seres também, mas nós somos seres racionais. Temos de compreender que às vezes algumas dores nós não podemos fugir. Mas o preguiçoso, ele quer fugir de toda e qualquer sensação que não lhe é agradável. Padre, mas isso não é normal a qualquer pessoa que não tem problema? Todo mundo quer estar bem e fugir da dor, não é verdade? Só que vai entrar em alguns contextos, isso não é bom. Sabe por quê? Porque vai chegar num ponto que o amor de Deus vai se antepor ao prazer. Sabe por quê? Ora, porque só consegue amar de fato quem está disposto a sofrer pelo outro. O amor verdadeiro, a graça verdadeira, que é esse talento de que fala o Evangelho, ele só é provado quando se há sofrimento. Você quer saber quando alguém ama você? Começa a passar dificuldade, aí você vai ver. Quem estiver ao seu lado, enfrentar junto de você a provação, esse tem amor por você. Quando a gente tem dinheiro, meu bem, quando a gente está bem na vida, a gente tem um monte de amigos. Começa a passar por provações, aí você vai ver. Porque o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus, ele é provado no sofrimento. Então vai chegar um tempo que essa pessoa que tem este pecado grave, que é a preguiça, ela vai ser desafiada a amar, mas ela não vai conseguir, porque o amor vai se antepor à dor, ao sofrimento, e ela não vai conseguir manifestar amor. O esforço de que fala o Evangelho, que é ir até o banco e fazer multiplicar o talento, exige sacrifício, esforço, sacrifício, sofrimento. E o homem preguiçoso foge do sofrimento. Por quê? Porque ele não consegue amar a ponto de sofrer. É um amor descompromissado, que no fundo não é amor. Por isso às vezes tem mulheres aí, jovens na verdade, né? Ai, o meu namorado me ama, né? Ele adora ficar perto de mim e tal. Porque isso lhe causa satisfação, sua tonta. Espere vir a provação primeiro para você ver. Aí você vai saber se ele te ama de verdade. Enquanto você proporcionar para ele quaisquer satisfações e prazeres, ele vai estar perto de você mesmo. Adoeça ou passe por alguma dificuldade ou etc. Aí você vai provar o amor dele, porque é o sofrimento. E o preguiçoso de que fala o Evangelho, né, esse adjetivo significa o descompromisso com o doar a vida. Meus irmãos, se nós queremos o céu, nos é exigido por meio dessa liturgia de hoje, que nós devemos nos esforçarmos, sair da situação de cômodo. Nós devemos dar algo a mais para Deus. E a questão do pecado, o batismo nos apaga o pecado. Nós devemos fugir das situações que nos afastam de Deus. Permanecer com o talento e fazer frutificar é de fato nós mantermos o estado de graça e fazer que ele produza frutos. Mas não é fácil, porque as nossas inclinações, os nossos vícios, os nossos erros, às vezes nos afastam de Deus, às vezes não constantemente, e nós devemos lutar, porque nós não sabemos o dia que virá o patrão querer de volta o talento da graça, que é a questão do juízo.
Olha o que diz a segunda leitura: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que eu vos escrever, vós mesmos sabeis perfeitamente, que o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite. Quem sabe o dia que vem o ladrão e a hora? Assim acontecerá no dia do Filho do Homem. Quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente se sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida, e ninguém poderá escapar. A leitura está falando duas coisas. Primeira coisa, o juízo particular, quando nós morremos. Alguém sabe o dia que vai morrer aqui? Tem gente que, eu já falei semana passada, né? Tem gente que está com traços já, né? A carcaça já está enferrujando, né? Mas nem isso é sinal de que você vai primeiro do que outra pessoa, porque tem tanta gente jovem no primeiro. Ninguém sabe o dia e a hora. E se o Senhor te surpreender como um ladrão, e você estiver com a sua alma vazia de talento, ou seja, da graça, estiver em pecado mortal, depois da morte não tem mais o que fazer, e aí vai vir a consequência de que vai falar a liturgia semana que vem. Ele, o juiz, vai separar-nos. Por isso, a necessidade de nós estarmos vigilantes. Os textos dessas 3 semanas vão falar: vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora. Se tiver sem talento na alma, que é a graça, é inferno. Portanto, meus irmãos, a necessidade de rezar, a necessidade de buscar o sacramento da reconciliação. Tem gente que fica sem confessar anos e anos, a alma está sem talento há tanto tempo. Tem gente que não recebe a Eucaristia há tanto tempo, não reza. Vigiai, porque quando o patrão voltar, o talento da graça vai ser exigido, e mais do que ele dá, ele vai exigir em abundância. Este homem que recebeu 1 talento, é engraçado que ele não roubou do patrão, ele devolveu o que ele tinha recebido, e ele foi para o inferno porque ele não conseguiu lucrar o dobro. Imagina nós, minha gente, que quando caímos em pecado, nós nem sequer 1 talento sobra, porque o pecado mata toda a caridade da alma. Se Jesus vem por meio da morte e nos encontra sem nada de talento, se esse que tinha 1 foi apartado, imagine se Jesus nos encontrar sem nada. Por isso, cuidado, né? Isso não é uma historinha, isso vai ser um fato concreto na vida de todo ser humano, ninguém vai escapar. Por isso que São Paulo está falando no versículo 6 do capítulo 5 hoje, Tessalonicenses: portanto não durmamos como os outros. Tem muita gente dormindo, mas sejamos vigilantes e sóbrios, pois não sabeis o dia e a hora. Oxalá, meus irmãos, quando o Senhor nos chamar, seja na morte ou seja no dia da consumação dos tempos, que Ele nos encontre vigilantes e com talentos. Nós vemos a situação da pandemia que nós estamos vivendo, parece que se encaixa, né, nisso daí. Em fevereiro estava lá todo mundo sambando no carnaval, né? 1 mês depois, todo mundo sambando, preso em casa com a máscara na cara. Alguém sabia? Foi o vírus que veio como um ladrão. E muitos disseram para nós cristãos: cadê o seu Deus que permitiu essa catástrofe global? A nossa resposta devia ser assim: o meu Deus que permitiu essa catástrofe, Ele o permitiu para mostrar que do mesmo jeito que esse vírus veio como um ladrão e causou essa morte tão pequena, que é a morte do corpo, Ele virá de maneira muito mais
muito mais gloriosa, escandalosa, digamos assim. E uma morte muito pior pode acometer muita gente. E é por isso que Ele permitiu. Essa deve ser a nossa resposta. Estejamos vigilantes, meus irmãos. E depois o batismo nos dá uma outra coisa que o padre falou. Pelo batismo nós começamos a fazer parte da igreja. O talento é a graça, mas o talento também é a sua pertença a este novo povo de Deus que é a igreja. Como você está sendo igreja? É a pergunta que faz hoje. Você pelo batismo foi seduzido e aqui está. E o Senhor espera algo profundo de você. Tem muita gente que vem à igreja, mas não quer se comprometer com a igreja. Vem na igreja pela consciência, mas não quer compromissos, não quer se envolver. No fundo a pessoa está como esse de um talento. Eu recebi eu fico com ele, mas eu não quero produzir frutos, eu não quero me envolver, eu não quero mais responsabilidades, porque eu já tenho muito do meu trabalho, da minha família, e isso também será cobrado de nós. Da mesma forma como o talento do estado de graça vai ser cobrado, também o talento do serviço e do amor à igreja será cobrado. A nós que conhecemos a igreja. A vida de igreja não pode ser levada de qualquer maneira. Não pode, pelo menos eu encaro dessa maneira. Tudo que eu tenho que fazer eu preparo com antecedência. Por quê? Porque depois vai me ser cobrado o talento que Deus me deu. E às vezes os serviços na igreja a gente percebe que é tão levado de qualquer maneira. Não podemos fazer assim. Quantas vezes, 2 vezes já o padre veio rezar a missa e não tinha ministério de música. Um exemplo. E nós temos um monte de ministério de música na paróquia. Será que aquele que estava escalado, aconteceu algum imprevisto, não podia pedir para outro? Será que aqueles para quem pediu, de fato, não teria possibilidade? Não podemos brincar com as coisas de Deus. Deus deve ser a nossa prioridade por meio da igreja. Meus irmãos, quantas vezes a gente vem celebrar, e às vezes não tem ministro suficiente, mas não tem uma escala. Se a pessoa não vem, peça encarecidamente para outra. E tantos outros exemplos. Nós, por exemplo, na Pascom, teve dias que não foi transmitido a missa. Quem assiste em casa sabe, não? Por quê? Porque nós estamos precisando de agentes e as pessoas não se colocam à disposição. Tem muita gente desempregada na igreja, mas Deus entregou para todo mundo um talento. Não tem ninguém que não saiba fazer alguma coisa na igreja. O que você está fazendo com o seu talento? Nós estamos precisando de membros para a Pascom, por exemplo. Será que não tem jovens que não tenham função na igreja, que não saibam mexer com o computador? O básico? É uma pergunta que se fica. Honremos o que Deus de fato entrega para nós, a missão de ser igreja também. E isso nos será cobrado. O serviço da igreja, meus irmãos, nos santifica a nossa família. Talvez a bênção que você precisa para você, ela esteja guardada quando você se entregar a Deus por meio do serviço da igreja. Faça a experiência. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé.